Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Diz assim: Eis que eu vos enviei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Mais uma vez, em oração, Deus Pai, nós pedimos agora que o Teu Espírito Santo leve as nossas mentes cativas e que os nossos corações estejam quebrantados para ouvirmos a Tua palavra, Senhor, e diante da Tua palavra, nós com convicção, Senhor, Pai querido, venhamos nos arrepender dos nossos pecados e receber de Ti a vida transformadora, Deus Pai. Ajuda-nos, Senhor, liberta, salva, cura, restaura na manhã de hoje, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nas semanas que passaram, eu ministrei a respeito desses versículos, e eu só rapidamente para recapitular, porque já tem algumas semanas que eu não ministro, né? Faz 3 semanas que eu não ministro, nós tivemos outras pessoas visitando e compartilhando com os irmãos, e talvez para refrescar a sua memória, obrigado, melhorou. Para refrescar a sua memória, eu quero só rapidamente lembrar do que a gente falou. No versículo 5, nós vimos que Deus, dentro do seu plano, havia preparado um momento em que ele ia, de fato, fazer o plano dele estar na terra, através da pessoa de Jesus Cristo. E ele usou o primo de Jesus Cristo, João Batista, como um profeta que estaria ministrando uma mensagem que traria arrependimento aos corações dos homens, porque não tem jeito de nós chegarmos a Jesus Cristo sem arrependimento nos nossos corações. Então ele era aquele que preparava o caminho para Jesus Cristo. Não que ele precisava preparar um caminho para Jesus andar, ele precisava preparar um caminho para que nós entrássemos nos caminhos para reconhecermos a presença do Senhor e do Messias quando ele estaria aqui na terra. Então assim, João Batista, que é o Elias que está representado aqui, ele preparou o caminho para que o homem pudesse, através da fé e arrependimento, tivesse um encontro com Jesus Cristo e fosse restaurado. E ele fez uma promessa aqui de que, quando isso acontecesse, ele converteria os nossos corações, e que o coração dos pais aos filhos seriam convertidos, e que o coração dos filhos aos pais seriam convertidos. Nas últimas 2 semanas, eu ministrei bastante a respeito do papel do pai, do papel do homem na casa, em específico. Nós ministramos também em relação ao papel da mulher, porque também podemos falar dos pais, como homem e mulher que cuidam dos filhos na casa, mas eu disse que essa passagem era bastante específica a respeito do papel do homem, e eu falei bastante a respeito do papel do homem aqui. Só que agora a gente chega na última parte desse versículo, quer dizer, na parte do meio desse versículo, e a última parte, onde ele diz agora que o coração dos filhos também deve ser convertido ao coração convertido aos seus pais. Todo mundo que está aqui, está aqui porque tem pai e tem mãe. Talvez você pode até não ter tido a oportunidade de conhecer o seu pai e sua mãe, mas você teve um pai e mãe. E a Bíblia, ela tem orientação e ela tem mandamento a respeito da nossa atitude em relação aos nossos pais. Um dos 10 mandamentos diz que nós devemos honrar os nossos pais. Nós devemos trazer honra aos nossos pais. E lá, quando a Bíblia traz esse mandamento para a gente, não existe nenhuma condição para que a gente honre os nossos pais. Lá não diz assim: se seu pai for um bom pai, honre ele. Ou se o seu pai fizer isso e cuidar de você e te amar, honre ele. Não tem condição, independente de qual foi a atitude do seu pai ou da sua mãe. Eu, como crente, tenho que honrar o meu pai e minha mãe. E para a gente é difícil isso. Porque muitas vezes os nossos pais nos ferem, os nossos pais não representam de fato o papel do pai verdadeiro, do pai celestial. E por causa disso, muita gente guarda muita dor, muito rancor, muita falta de perdão no seu coração em relação aos seus pais, pelo fato deles não terem feito um bom papel. Mas ainda assim, o mandamento de Deus continua valendo para as nossas vidas. Nós devemos honrar os nossos pais. E aí, quando a gente teve um pai que não foi um pai que realmente nos ajudou, um pai que
não participou da nossa vida, como é, né? Ou um pai que talvez até nos prejudicou. A gente vê aí na televisão que tem filho que mata o pai que mata o filho. Essa semana eu estava vendo, ali uma reportagem que, né, uma filha planejou um assalto, né, da casa do pai dela, né, um assalto violento dentro da casa do pai. E uma coisa horrorosa que a gente está vivendo hoje. E é por isso que nós precisamos da presença de Jesus Cristo para que haja restauração em todas estas coisas. E é necessário não só que o pai converta o seu coração, mas que o filho também converta o seu coração diante do pai. Então hoje, a ênfase da minha mensagem é falar a respeito do nosso papel como filho. Se bem que eu também vou falar a respeito do papel do pai ainda. Né? Porque quando a gente fala das duas coisas, a gente precisa entrar nessas duas coisas. Mas eu preciso hoje enfatizar a respeito de como filho, como nós devemos viver como crentes diante dessa realidade que nós temos hoje. Uma realidade de pais imperfeitos. Todos nós temos pais imperfeitos. No entanto, né, é melhor que a gente faça as pazes com eles, não importando o quão imperfeitos eles são. É importante que um crente perdoe os seus pais, independente do que eles tenham feito, independente do que você tem vivido. Porque isso é mandamento da palavra de Deus. Aliás, em 1 João, a palavra de Deus diz que a gente não deve amar só de boca, mas amar com atitude. E lá em 1 João, no capítulo 5, ele diz que amar com atitude é obedecer aos mandamentos de Deus. Ou seja, então, eu não mostro para Deus que eu amo a Deus cantando louvores, fazendo uma serenata de amor a Deus. Eu sei que as mulheres adoram receber uma serenata dos amados. Que o amado venha e faça uma declaração de amor, mas Deus não se comove com esse tipo de declaração. Essa não é a maneira que Deus quer que a gente ame. Amar a Deus também não é a gente frequentar uma igreja. Tem gente que acha que amar a Deus, não, eu estou lá na igreja, eu participo, eu sirvo na obra, eu ajudo lá no ministério. Amar a Deus também não é isso. Isso não é a maneira que Deus quer que a gente ame. O que a palavra de Deus diz para a gente é que amar a Deus é a gente ouvir a palavra dele e pôr ela em prática, que a gente obedeça os seus mandamentos, porque obedecendo os mandamentos de Deus, obedecendo aquilo que ele nos diz, então de fato nós estamos mostrando que amamos a Deus de verdade. Porque a gente chama ele de Senhor, e se ele é Senhor, ele tem autoridade. Se ele tem autoridade, ele determina como as coisas são feitas. E se ele determinou através da palavra como um crente deve andar, eu preciso viver isso para mostrar que de fato eu amo. Não é assim? Muitas vezes, o marido é galanteador, ele é bom de conversa, ele vai lá, ele canta, ele faz declarações lindas, e a mulher se derrete naquele momento, mas aquele amor derretido, aquilo dura pouco tempo, e aí ela começa a conviver com o caboclo, e aí as atitudes dele não condizem com as declarações que ele faz. Vai chegar um ponto em que ela vai dizer assim: olha, você é muito bom de conversa, mas só de conversa não dá não, eu quero ver você fazer o que você está falando. Porque o que vai revelar que há amor de verdade não é o que a gente está dizendo, mas aquilo que a gente está fazendo. E isso vale para as mulheres também. Achou que ia ficar só para eles? Mas a Carolina, de novo, pastor Larega, isso vale para elas também. Nós precisamos pensar a respeito desse assunto e perdoar os nossos pais. Nós precisamos fazer uma análise. Eu falo com frequência que quem me conhece mais intimamente sabe que eu tenho uma amizade muito grande com meu pai, apesar de meu pai não ser um homem perfeito. Meu pai é um homem perfeito. Na verdade, eu hoje tenho uma amizade muito maior com meu pai porque Jesus entrou na minha vida, porque na verdade, apesar de eu sempre ter tido um amor e uma amizade com meu pai, ela nunca foi tão intensa, ou com a minha mãe, tão intensa como depois que eu conheci o Senhor Jesus, porque os meus pais me feriram. Eu vim de uma família que foi desestruturada. Meu pai se divorciaram quando eu tinha 9 ou 10 anos de idade, mais ou menos. Dentro do nosso lar havia
né, um comportamento bastante abusivo, né, de ambas as partes, né, havia muita briga, muita gritaria, né, não havia violência física, né, se houve eu não vi, né, não sei, mas acredito que pela violência, né, das conversas, né, e de tudo isso, eu acredito que até possa ter havido isso dentro da minha casa também. E tudo isso fere a gente, tudo isso fere. Eu trouxe muitas marcas na minha vida a respeito, muitos traumas que eu vivi na minha vida por causa do ambiente que eu vivi dentro do meu lar, por causa do pecado dos meus pais. E isso as marcas. Eu tinha uma dificuldade muito grande de ter relacionamentos intensos por causa disso. Eu me lembro que eu fui noivo, né, algumas vezes, mas quando chegava o momento de assumir um compromisso sério, eu fugia, eu dizia assim, eu não vou casar não, para casar, para ser igual meu pai e minha mãe era, de jeito nenhum, eu vou fazer meus filhos sofrerem. Então eu tinha sempre e por causa disso, né, é plano de Deus na minha vida, com certeza, eu entendo todas essas coisas, eu só vim de fato estabelecer um relacionamento duradouro depois que eu conheci o Senhor Jesus aos 30 anos de idade, onde eu conheci minha esposa. E ali, através da cura e da restauração de Deus na minha vida, eu pude entender que eu podia viver um casamento diferente daquele que eu conheci. Amém. Mas aquilo trouxe marcas, aquilo trouxe dificuldades para o nosso casamento, para o nosso convívio. A princípio, depois um dia pode contar para vocês e dizer, né, quantas dificuldades que nós passamos, quantas atitudes violentas. Me lembro no primeiro ano de casamento, uma vez a gente estava numa briga, né, e eu tenho esse gênero mais forte, assim, né, mais nervoso, e a gente estava, e a minha vontade naquela hora era ter dado uma nela, mas né, como a gente tem ainda uma, e o telefone estava na frente, então foi um telefone, não é, Priscila? Foi um telefone, né, e eu peguei aquele telefone e quebrei tudo. E a Priscila abriu um olho desse tamanho e falou, eu vou fugir daqui, o pessoal vai me matar. Violento. Marcas, por quê? Porque foi assim que eu cresci. Independente de eu ter conhecido o Senhor Jesus ou não, aquilo que eu vivi, a minha experiência do passado, e aqui cada um viveu uma experiência, né, pessoal, a gente é marcado por estas coisas, e nós temos que voltar muitas vezes a pensar nestas coisas para que a gente possa edificar a nossa família de uma maneira correta. Identificando que há um problema na nossa vida, que há um problema. E eu me lembro que quando aconteceu isso, a Priscila realmente se assustou muito e viu que eu podia ser uma pessoa extremamente violenta, né? Eu pude ver o medo, né? Porque uma coisa é você ver, né, quando você está brigando, isso faz parte, a gente briga mesmo, faz briguinha, né? Breno, família, já teve briga entre vocês? Quase nenhuma, né? Você acabaram de casar, né? Você recém-casado, né? Já passou por isso? Né? Já passou, né? Não tem jeito, faz parte, o casamento acontece esse tipo de coisa, mas tem que haver um certo limite, tem que haver respeito dentro do lar. E eu me lembro que quando aconteceu aquilo, eu vi medo nos olhos da Priscila e eu falei assim, eu não posso ser assim. Eu falei, eu estou vendo acontecer tudo aquilo que eu disse que eu não gostaria de ver acontecer, porque para mim não foi bom. E eu precisei passar por um processo diante de Deus para ser transformado, mudado. E não foi da noite para o dia. Né? Depois disso eu até dei, umas pancadas na Priscila. É verdade, sim, mas eu estava dormindo. Dorme também, Priscila. Um dia eu estava dormindo, quietinho na minha cama, e eu acho que eu estava tendo um sonho muito agitado. Eu sonhava que eu estava numa guerra e ela foi tentar me acordar. E eu estava sonhando que tinha alguém tentando me pegar e eu dei um soco. Tadinha da Priscila. Priscila, agora dá para voltar atrás. Gostou da ideia, não? Priscila, vem cá lá, Priscila. Desculpa não. Mas todo esse tipo
de atitude é reflexo daquilo que eu vivi, daquilo. E é muito fácil a gente olhar para trás e dizer assim: é culpa do meu pai, é culpa da minha mãe. Por isso eu não perdoo meu pai, por isso eu não perdoo. Mas nós temos que ter uma atitude diferente diante dessas coisas e lembrarmos que o mandamento de Deus para as nossas vidas é de honrar os nossos pais e de perdoar aqueles que fizeram contra nós e de assumirmos a nossa culpa diante do nosso pecado. Eu podia continuar vivendo um casamento assim, aliás, nem sei se existir um casamento assim se eu continuasse vivendo dessa maneira com a minha esposa. Provavelmente a gente já não teria mais um casamento, depois de, se isso ainda fosse um relacionamento dentro da minha casa. Seria muito fácil eu dizer: não, mas eu sou assim por causa dos meus pais. Eu sou assim porque esse foi o exemplo que eu tive. E é isso que eu hoje preciso mostrar para você. E eu vou falar a respeito de alguns tipos de pais que nós vamos encontrar na nossa frente, e alguns tipos de pais que talvez vocês tenham tido, como eu tive. Mas eu preciso entender que o pecado do meu pai não é o meu pecado. E eu e Jesus Cristo recebo a oportunidade de começar uma vida nova, de escrever uma história nova, de quebrar a maldição, porque a palavra de Deus diz que por causa do pai, as próximas gerações podem ser amaldiçoadas. Êxodo capítulo 20, versículo 5, ele diz que a maldição do pecado do pai alcança até a 4ª geração. É bíblico. A palavra de Deus diz isso. Isso traz um impacto negativo no nosso viver, nas nossas mentes. Mas isso não pode servir de desculpa para que a gente ande no pecado. Para que a gente não viva uma história diferente com os nossos filhos. E a gente precisa se reconciliar com os nossos pais. E eu, graças a Deus, me reconciliei com meu pai e com minha mãe. Apesar da imperfeição deles. Apesar de muita coisa ainda não ter mudado. Porque eu entendi que assim como eu fui perdoado por Jesus Cristo, ainda estando no pecado, eu preciso perdoar os meus pais. Com graça. E não por mérito. Porque eu não merecia, mas Jesus me salvou. Amém, glória a Deus. Eu não merecia, mas Jesus me amou. E hoje eu não vou falar de mérito. Hoje eu não vou falar da quantidade de amor, mas da responsabilidade que um crente tem diante da sua fé, a de perdoar e honrar os pais. Alguns de vocês talvez precisem reconciliar com um pai que foi viciado em trabalho. Eu fiz um pequeno estudo a respeito de como um pai pode influenciar de maneira negativa na sua família. É verdade que todo pai tem que trabalhar, não tem jeito, a gente como pai tem que trabalhar. Né? Eu nunca trabalhei tanto na minha vida depois que eu tive filho. Eu trabalhava, gostava de trabalhar, sempre trabalhei, mas depois que você tem uma família, um filho, aí você não faz porque você quer trabalhar, você faz porque você tem que trabalhar. No princípio da nossa vida, por isso você que é jovem ainda não formou uma família, né? Não estou dizendo para você não casar, pelo contrário, casa mesmo, você tem que casar, mas no princípio a gente chega cheio de sonhos e de desejos, nós temos, né, idealizações na nossa mente de coisas que nós queremos. Aproveita esse tempo, porque depois que chegar os filhos, que vêm as necessidades, esse tipo de coisa passa a ser importante na sua vida, graças a Deus por isso. Porque é mais importante você cuidar da sua família do que você realizar um sonho ou um projeto. E faz parte disso. Mas existem alguns pais que não conseguem perceber essas coisas. E esse é o pai que é viciado em trabalho. O que é esse pai viciado em trabalho? Né? O que se entende por isso? Por que uma pessoa se torna viciada em trabalho? Porque provavelmente ela também teve uma família, um pai dentro de casa que não a afirmava, que não a valorizava, que sempre dizia que ele não ia
e bem na vida, que ele não ia dar em nada, um pai que não incentivava. Então, esse filho, como um reflexo daquela atitude de dentro de casa, ele começa não pode ter diferentes reflexos, mas em geral, o que acontece com aquela pessoa que se torna uma pessoa viciada em trabalho, é que ele tenta agora provar, trabalhando muito para os seus pais, de que ele pode, de que ele vai vencer, de que eu posso. E normalmente é esse tipo de coisa que eles dizem. Eles dizem, né, o que eles querem ouvir das pessoas? Olha, né, que homem maravilhoso, isso é um trabalho até para ele, que coisa boa. Ele quer ouvir esse tipo de coisa. Ele quer esse tipo de afirmação. Ele quer que as pessoas digam para ele, né, olha, tudo aquilo que ele tem feito. Olha, hoje nós temos, né, o candidato à presidência aqui nos Estados Unidos, o Trump. Ele é um exemplo desse tipo de coisa. Né? Uma pessoa que veio de uma família desestruturada e ele acredita agora que ele tem que vencer, e esse é o outro lado da moeda. Muitas vezes a pessoa vai se tornar realmente, profissionalmente, uma pessoa vencedora, como ele é profissionalmente um vencedor, né? Uma pessoa que adquiriu muitas riquezas, conquistou muitas coisas através do trabalho, mas à custa do caráter. Às custas do caráter, às custas das vidas das outras pessoas. Ou seja, é aquela pessoa que quer vencer a todo custo. Então, nós temos esse tipo de pai, que é o viciado, e esse tipo de pai, ele cria um problema. Um outro problema adicional diante desse tipo de pai é que trabalha muito. Muitas vezes o pai que trabalha muito está sempre fora de casa. Na verdade, ele faz isso porque ele quer fugir dos problemas e da responsabilidade das coisas da família. Ele quer ficar distante das coisas que estão acontecendo. Ele não quer expor as emoções deles diante da mulher e dos filhos. Ele tem dificuldade de lidar com as suas emoções, de dificuldade de lidar com aquilo que ele é, com o seu pecado diante dos seus filhos. Então, ele tenta fugir de casa. Como? Trabalhando muito. Aí ele tem um trabalho, um part-time, 2 part-times, 3 part-times, e ele está toda hora fazendo alguma coisa. E o dia que ele não tem trabalho nenhum, nem um part-time, ele é voluntário para fazer alguma coisa em outro lugar. Muito comum na igreja. Porque como a igreja tem muita atividade, muita coisa para fazer, muita gente se esconde da família, foge da família, fazendo obra na igreja. O caboclo está lá 7 dias por semana, dedicando a igreja. Não, mulher, não, filho, eu estou na igreja. Eu tenho certeza que todos vocês devem ter visto uma pessoa cristã. E a família descambando, tudo em migalhas, estragando, e o caboclo fugindo das responsabilidades, porque não quer expor suas emoções, não quer lidar com o seu problema, não quer lidar com o seu pecado diante da sua família. Então ele usa isso como refúgio. Mas isso destrói uma família, e esse tipo de pai você vai encontrar. Talvez hoje você está sendo esse tipo de pai. Mas independente do seu pai ter sido assim ou não, nós precisamos perdoá-los. Nós temos que honrá-los. Nós temos que dizer para os nossos pais, e talvez aqui o seu pai ainda esteja vivo e já seja muito mais velho por causa da sua idade, você precisa chegar diante do teu pai e dizer: pai, eu sei que você tem fraquezas, você é um pecador, e eu te aceito assim. Eu te perdoo. Você não precisa mais se esconder. Eu sei, eu vejo. Nós precisamos às vezes fazer isso com os nossos pais. Eu tive um momento muito difícil com meu pai, quando eu tive entendimento da realidade, e tive que chegar diante dele e dizer: pai, eu te amo, e você sabe que eu te amo. Mas eu preciso deixar você saber que eu sei qual é a realidade. Ninguém gosta de ouvir isso. Meu pai não gostou de ouvir isso. Mas uma coisa aconteceu. Na hora ele não gostou, mas hoje ele não tem medo mais de se esconder. Ele pode ser quem ele é, não precisa mais tentar ser aquilo que ele não é na minha
presença, porque ele sabe que meu amor não vai diminuir. Porque eu amo em Cristo também. Esse tipo de pai que se torna um viciado em trabalho é um pai que normalmente é bem financeiramente. Uma das maneiras dele tentar suprir o amor que ele sabe que está faltando no lar é dando muitas coisas para os seus filhos. Começa a encher os filhos de presentes, de coisas, mas eu quero dizer para você, querido, que o amor não está nas coisas, mas nos relacionamentos. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu nunca ouvi um filho reclamar que o pai não o amava porque ele não tinha alguma coisa. O filho até pode falar isso para você na hora que ele está querendo alguma coisa. Você fala, pai, me compra aquele videogame. Você diz, não, vou comprar não. Você não me ama. Você é tudo chantagem. Ele sabe que você ama. Aí que a gente cai, que não bobo nessas coisas muitas vezes. Gente, né, meu coração, quer ter o coração meio mole, o menino dá aquela choradinha, e aí a gente cai nessa não. Ele sabe que você ama. Eu nunca vi um jovem, um filho, agora estou falando de gente madura, que reclama de ter tido, de dizer, meu pai não me amou porque ele não me deu o que ele queria. Não. Mas eu já vi muitos homens e jovens dizendo, eu tinha tudo, mas meu pai não me amava. Fique tranquilo, se você não puder dar alguma coisa para o seu filho. Aliás, fique tranquilo se você não puder nem dar, às vezes, aquilo que é essencial. Eu não sei aqui, talvez hoje, nos dias de hoje, a gente não passe por isso, mas no passado, eu ouço, quando a minha avó me contava histórias de dificuldades que muitas famílias passavam, às vezes não tinham o que comer. Eu não sei se alguém chegou a passar isso aqui. Não sentiu a falta do amor do pai, porque podia não ter comida, mas tinha amor dentro de casa. Entenda uma coisa, o amor não pode ser comprado, o amor não está nas coisas, o amor está nos relacionamentos. E a gente precisa se relacionar com os nossos filhos. E se o nosso relacionamento dentro do lar não está bom e tem muita coisa, talvez esse seja um dos problemas. Às vezes é melhor a gente viver uma vida mais simples, com menos coisas, para que a gente tenha mais intensidade nos nossos relacionamentos dentro da nossa casa. Na hora que precisa, e os iPads, iPods, iPhone, não sei o que, para lá e para cá, ser desligado, ser colocado para fora. Porque senão, ai do seu relacionamento. Esse tipo de coisa não vai trazer amor. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Esse tipo de pai, ele acredita que o dinheiro pode comprar todas as coisas. Isso é uma forma de nós amarmos o dinheiro. E o problema não é o dinheiro. O problema, como a palavra de Deus diz, é o amor ao dinheiro. E muitas vezes é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos tentando levar o nosso amor ou comprar o amor do outro com as coisas. E esse amor ao dinheiro se aplica dessa maneira nas nossas vidas. Mas nós temos que perdoar os pais que agiram assim. O segundo tipo de pai que eu vejo que existe também dentro dos lares é o pai silencioso. Esse tipo de pai ele causa um enorme dano na família. Não só no corpo, mas na alma. Ele é o pai sem emoção, um pai passivo. Ele está lá, mas ele é o pai sem emoção. Ele é um pai passivo. Ele é aquele que não se importa com a sua casa. Se seu filho for abusado na escola, ele não faz nada. Se ele vê que o filho dele tem problema na rua, ele pede oração para a igreja, mas não fala nada. Não faz nada, ele não toma nenhuma atitude. Ele é passivo. Esse tipo de pai ele destrói a família também. Ele é aquele tipo de pai que está sempre lá no sofá.
Ele está sempre numa posição em que ele está assim, as pessoas precisam entender o que está passando no meu coração. Tem muito homem assim, que passa a vida no lar, no sofá. As coisas estão acontecendo, nada move ele. Passivo. Passivo. Não se preocupa, não se envolve, não participa. Um homem totalmente alienado. Estudando casos, né? Eu e o Priscila, nós estamos estudando a respeito de aconselhamento pastoral e a gente comprou um material que tem alguns casos verídicos, né? Que foram gravados, escritos para que a gente possa estudar como lidar nas situações. E eu achei uma carta interessante, um filho, né? Um rapaz que escreveu para o seu irmão a respeito de seu pai. O irmão dele estava tendo uns problemas. E esse rapaz escreveu uma carta para eu queria ler para você. Ele diz assim: Carlos, meu irmão, a respeito da sua preocupação com o pai, de fato, isso é um grande problema e eu não sei por onde começar. Eu posso dizer que eu passei muito tempo fazendo terapia para lidar com isso e só agora estou conseguindo finalmente acabar com esse trauma na minha vida. Ele me afetou muito. Uma coisa eu sei, com certeza, o pai não vai mudar. Eu tive dificuldade de aceitar isso e eu passei toda a minha vida me preparando para receber um pouco de reconhecimento ou a sua bênção, para no fim sempre ficar desapontado. Ao longo do caminho eu parei de tentar. No entanto, eu sempre vou sentir a falta dele. Haverá sempre um vazio dentro de mim, onde o amor e a aceitação dele deveria ter preenchido. Infelizmente, isso é algo que eu não posso mudar. Essa talvez seja a vida de algumas pessoas aqui. Talvez alguém aqui sempre esperava algum reconhecimento do seu pai, da sua mãe. Às vezes tem gente aqui fazendo isso com o esposo, com a esposa, ou com seus filhos. A gente espera muito, né? Nós temos muitas expectativas, na verdade. Por isso que a palavra de Deus diz: espera no Senhor. Não é por quê? Porque o Senhor nunca desaponta. Seu marido vai desapontar, sua esposa vai desapontar, o seu filho vai te desapontar, os seus pais vão te desapontar. Mas o Senhor nunca vai nos desapontar. Por isso a palavra de Deus diz que Ele é o nosso descanso. E nele nós podemos esperar. Porque Ele é perfeito, Ele não falha. E Ele nunca vai nos desapontar. Mas a vida é assim. A vida tem desapontamento. Os nossos pais vão nos desapontar. Esse garoto esperou que um dia esse pai passivo se mudasse, mas ele entendeu que isso não ia acontecer. Na verdade, isso até pode acontecer, só se Jesus entrar na história da vida desse homem pode mudar, mas nem sempre é assim. Essa é a realidade, você sabe disso. Talvez você tenha, você que anda hoje na igreja, teve um pai e uma mãe que não tem jeito, chegou ao fim da vida e nunca se entregou ao Senhor Jesus. Nunca mudou. Você orou, você pregou, você esperou e não aconteceu. Essa é a realidade da vida. Mas no Senhor nós podemos esperar, se no Senhor nós podemos esperar, no Senhor nós também podemos perdoar. Se você está buscando aceitação e reconhecimento, eu quero dizer para você que você foi aceito por Jesus. João 15,16 diz que você foi acolhido, aceito. Efésios 2,5 diz que Ele nos amou, não de uma maneira comum, mas Ele nos amou com um grande amor. Se ainda você está vivendo esperando a aceitação do seu pai, deixa eu dizer uma coisa, perdoa Ele, largue isso para lá. Você já foi aceito por Jesus. Ele é tudo o que você precisa. Deixa Ele preencher o vazio que o teu pai causou. Para que você não viva com ressentimento e pudor, que esse rapaz que escreveu essa carta vive até hoje. Deixa ele encher a tua vida. Há um outro tipo de pai, o pai alcoólatra. Eu nem vou falar muito a respeito de um pai alcoólatra, porque a gente sabe que um lar que tem um alcoólatra tem muito abuso. Eu não vou nem entrar muito, porque isso daqui para mim é tema de uma outra mensagem, em particular.
Mas o lar onde tem um pai alcoólatra tem muito abuso. Graças a Deus, às vezes, diante dessa situação, a gente pode até ter uma reação positiva. Na minha família, a gente tinha, meu avô era um alcoólatra, e a gente viu muito abuso. A minha mãe cresceu no meio de muito abuso diante dessa situação de alcoolismo e tudo isso. E eu me lembro de ver essa situação, isso me causou uma indignação tão grande que, graças a Deus, eu cresci longe do álcool e das drogas por causa disso, mesmo não tendo Jesus na minha vida. Aquilo me causava tanto ódio que eu disse, eu. Amém. Mas às vezes é exatamente o oposto. Tem gente que diz, e só por causa disso e acaba caindo diante disso. E a gente precisa também perdoar e honrar um pai. Um outro tipo de pai que existe também é o pai tirano. Aquele que controla todas as coisas através da raiva e da crítica destrutiva. Ele é incapaz de fazer um elogio. Se você fizer uma coisa boa, ele diz assim, mas podia ter feito melhor. Se você tirou um A na prova, ele diz assim, podia ter sido A a mais. Ele é aquele pai que fala assim, chuta a bola, faz o gol, e aí você chuta, se a bola está alcançando, ele puxa a trave para trás. Não. Agora você tem que chutar mais longe. Na verdade, ele é crítico, ele é destrutivo, ele nunca quer ver você suceder. Ele sempre vai fazer com que você se sinta incapaz. Você nunca vai alcançar. Porque ele está sempre mudando a baliza. Está sempre mudando. Uma maneira dele tentar se autoafirmar, de mostrar que ele é o poderoso. Por isso ele faz isso. Ele é aquele cara que diz, quem manda aqui sou eu. Quem faz as regras sou eu. Eu dizia assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Hoje eu não concordo mais com essa expressão que eu usava. Essa é a frase de um autoritário, de um abusivo. Não estou dizendo que ele era, que ele aprendeu. Pelo contrário, ele não era assim. Às vezes a gente repete umas coisas sem parar para pensar. Não. Jesus recebeu a autoridade, ele usou a autoridade dele, derramando graça e amor. Juízo sim, mas com graça e com amor. E ele deu a você, marido, a autoridade sobre o lar, para você usar a autoridade, com graça e amor. E ele diz a fórmula lá em Efésios capítulo 5. Amando a esposa a ponto de morrer por ela, assim como Jesus se entregou pela sua. Uma autoridade completamente diferente dessa que o mundo vive hoje. Talvez você tenha tido um pai assim, que você precisa perdoar. Tem um pai ausente. Pai ausente não é aquele que não está na casa, não é aquele que está na casa e não está. Esse é o ausente mesmo. É aquele ou por causa de adultério, que ele saiu de casa, ou porque ele fugiu das responsabilidades e ele abandonou a família. E esse tipo de atitude causa uma série de problemas dentro do lar. A filha, ela cresce sem a presença do pai. Eu já disse isso aqui quando eu ministrei a primeira vez a respeito dessa mensagem. Ela perde a identidade e ela desconfia de qualquer homem. E por isso ela não consegue mais ter relacionamentos duradouros. E ela está sempre trocando de parceiro. Ela está sempre entrando num novo relacionamento porque ela não consegue mais confiar em alguém. E para os meninos, causa também. O menino, como não tem identidade dentro de casa, ele não sabe, ele começa a ter um conflito a respeito da sua identidade sexual. E hoje em dia, como ficou popular se tornar homossexual, porque hoje isso agora é popular, porque houve sempre um pecado do homossexualismo, mas agora virou moda, então está cheio de gente fazendo isso porque é moda. E aí, quando você não tem uma referência,
Você cai diante desse pecado. Porque o pai não está presente. Aliás, aqui, preparando essa palavra, eu descobri por que é sempre a mãe da mulher que chora no casamento. Você já percebeu que no casamento, né, é sempre a mãe da mulher que está casando que chora? Sabe por quê? Porque teve uma pesquisa que eles fizeram que a tendência é da mulher sempre procurar casar com um homem parecido com o seu pai. Aí a mãe, quando vê que ela vai casar com um homem igual ao marido dela, ela chora. É por isso, eu descobri que é por isso que a mãe da moça é que chora. E a tendência da mulher é casar com um homem igual ao pai. Mas a gente precisa fazer as pazes com os nossos pais. E como é que a gente vai fazer isso? Se ele estiver vivo ou morto, se ele cooperar com você, ou se você não tiver a cooperação dele, eu queria que hoje você desse ouvido ao que eu tenho para dizer. Para que você possa ser livre e viver bem. Em primeiro lugar, para que a gente possa perdoar nossos pais e fazer as pazes com eles, nós devemos enfrentar a dor e dizer a verdade. O que acontece é que Deus colocou no coração da criança é que, graças a Deus por isso, mas Deus colocou no coração de uma criança de que os pais são os heróis da criança. E toda criança tem seu pai como pai, por um período na sua vida. E por causa disso, depois a gente cresce, a gente vê que o pai é um herói, mas ainda assim nós temos dificuldade de aceitar os erros dos nossos pais. Principalmente se alguém vier e disser pra gente, se alguém falar do meu pai e da minha mãe. Alguém já entrou em confusão aqui porque alguém falou do pai e da mãe? Só eu fazer confusão aqui? Se falar com meu pai e da minha mãe. A gente não gosta de ouvir, né? Respeito do nosso pai. Você fala de mim, mas não fala do meu pai e da minha mãe. Porque no coração da criança foi plantado este amor incondicional em relação aos pais. E é lindo isso. Por isso a Bíblia usa essa metáfora quando Jesus quer mostrar a graça do Pai, e ele, na parábola do filho pródigo, ele diz, ele usa o quê? O papel do pai e do filho para mostrar isso. Que o pai está ali sempre pronto para receber de volta o filho. E o filho, na hora que reconhece o seu pecado, ele está sempre de volta, ele está sempre pronto para voltar ao relacionamento com o seu pai. Então, a criança, ela nasce com isso e a gente tem dificuldade de aceitar os erros do nosso pai. A gente fala assim, não, ele fez essas coisas, mas não foi tão ruim. A gente tem a tendência de dizer assim, sabe uma coisa? Não é que é culpa deles, a culpa é nossa. É a gente que também não ajudou muito na situação. Ou a gente fala, não é culpa deles. Essa é a vida que eles conheceram. Eu já ouvi, eu preciso dizer isso, você já me ouviu dizer isso dos nossos pais, que essa é a nossa tendência, mas a realidade é que os nossos pais são culpados, e nós temos que admitir isso. Isso vai nos ajudar a vencer, a fazer as pazes com eles, de entender o pecado dos nossos pais, e nós perdoarmos apesar do pecado deles. Nós precisamos reconhecer, isso é confissão. Eu preciso me confessar diante do Senhor Jesus, e assumir os pecados da minha casa. Em segundo lugar, para que eu possa fazer as pazes com meus pais imperfeitos, eu, depois de reconhecer o pecado da minha família, o pecado dos meus pais, eu preciso lamentar a perda. Talvez isso seja novidade para você, porque hoje nas igrejas estão dizendo, né, que o crente não sofre, o crente não pode chorar. O crente enfrenta a morte de uma maneira diferente. Desculpa, querido, na Bíblia eu vejo até tem um livro que se chama Lamentações. Só pelo título do livro eu falo para você que isso não é bíblico. O livro de Lamentações é um livro de uma pessoa que estava chorando o problema dela e a situação que ela estava vivendo. A dor do pecado da sua família, do seu pai. Por quê? Porque chegou um momento em que Jeremias, o profeta, que escreveu o livro de Lamentações, diante do juízo que vinha,
diante do pecado, ele teve que reconhecer que estava certo o que iria acontecer, que o juízo era próprio, que as consequências estavam de acordo com a vida vivida do seu povo. E isso traz dor no coração e a gente tem que chorar. E hoje, talvez, aqui, enquanto estou ministrando, você já esteja chorando. E eu quero dizer para você aqui que não tem melhor lugar para você chorar do que na igreja, querido. Porque se é a igreja que não pode te aceitar chorando, querido, aonde você vai poder ser aceito? Essa é a tua família. A gente precisa reconhecer e ir diante de Deus com esses problemas e deixar isso bem claro, confessando, e não tem problema, a gente pode sentir a dor, a gente chora porque nós temos emoções. A palavra de Deus diz que Jesus chorou. Ele tinha sentimento. O crente espiritual tem sentimento. Esses crentes que são super espirituais e não choram, eu vou dizer para você que não tem espiritualidade nisso, né? Essa dureza de coração. Exatamente o oposto do que eles estão dizendo. A palavra de Deus diz que isso é dureza de coração. Porque tem tempo para todas as coisas. Aliás, nós somos chamados para chorar com os que choram. Hoje em dia, se tem um irmão se derramando na presença do Senhor e chorando, a gente chega lá, não, meu irmão, não chora não, porque com Jesus você é mais que vencedor. Com Jesus eu sou mais que vencedor, mas dói ter que confessar meu pecado diante de Deus, eu vou chorar sim. Dói reconhecer que meu pai falhou, minha mãe falhou, e eu vou chorar a perda. Sabe por quê? Porque a gente vai pensar, e se eles tivessem sido assim? A gente vai chorar porque a gente perdeu. Diante do relacionamento da minha família, eu e minhas irmãs, nós perdemos muitas coisas. E isso até hoje nos afeta em muitas áreas. E eu choro essa situação. Porque eu tenho sentimento. Terceira coisa que nós precisamos fazer para que a gente possa perdoar os nossos pais é optar por deixar a amargura e aceitar o fato de que a realidade é a realidade. Entender, querido, que gente é gente. Homem é homem. Pecado é pecado. Seu pai ainda é vivo e ele ainda continua com esse coração duro. Essa é a realidade. O que você pode fazer é orar por ele. Compartilhar o seu amor. Compartilhar a palavra de Deus.